Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema que acho muito interessante, que é sobre construir sua própria identidade musical. Como é que isso funciona? Como é que foi esse processo comigo? O que eu hoje, depois de 10 anos nessa busca, mais de 10 anos, 11 anos aí que eu entendi que eu precisava buscar uma identidade musical para poder me destacar. E o que eu fiz e o que talvez pode funcionar para você e o que funcionou para mim. Vou compartilhar um pouco dessa experiência. Então, eu elenquei aqui 5 coisas que são temas para esse vídeo, que é como construir sua própria identidade tocando. Copiar é essencial, você precisa partir de uma referência, ressignificar o que você está copiando, misturar influências que você copiou, experimentar coisas além da música e ler biografias. Por que eu falo sobre tudo isso aqui? Vamos lá. Primeiramente, né? Vou explicar um pouco aqui como o que mudou minha cabeça para eu entender que eu precisava criar minha identidade musical. Eu comecei a tocar guitarra com 15 anos de idade. Isso foi em 2009 ou 2010, não lembro exatamente, acho que 2010. E eu percebi que tem muitos guitarristas muito bons no mundo todo, né? E os guitarristas ali que eu tentava copiar e tal, que eu tentava ser igual, eu nunca ia superar aqueles guitarristas, e tem muita gente já fazendo cópia desses guitarristas que são muito bons também. E só para começar, né, não existe um problema em você querer ser cópia de alguém ou não ter identidade. Eu acho que isso pode funcionar muito bem para diversas situações, tipo aquele músico que toca de tudo, mas não tem sua própria identidade. Ele é um músico que ele é muito importante dentro da música, porque é um cara que ele vai conseguir gravar com todo mundo, vai conseguir tocar em qualquer gig. Então, existe também esse cenário. Eu não acho necessariamente que todo mundo precisa buscar sua própria identidade. Isso não, eu acredito que não é assim que funciona. Eu acho que cada um vai conseguir trilhar um caminho ali, vai ser bom em algum caminho. Alguns vão ser muito bons em copiar, reproduzir, e outros vão buscar criar, né? Criar coisas diferentes. Então eu percebi que como eu comecei tardiamente na música, 15 anos de idade, e eu comecei a me dedicar muito a isso, só que eu via gente com, sei lá, 7 anos de idade fazendo o que eu estava fazendo, o que eu não faço hoje. Eu vejo crianças aí de 7, 8 anos de idade que começam a tocar cedo, já tem a vivência, o pai é músico, a mãe é músico, musicista, o avô é músico, o bisavô é músico, a família é toda de músico. Então, são caras que são pessoas, né, homens e mulheres, enfim, que vão ter uma experiência musical muito diferente da que eu tive. Porque essas pessoas têm um contato cedo com música, aprendem muita coisa, têm contato com diversos instrumentos, geralmente são multi-instrumentistas, já têm um contato muito cedo com música. Como eu tive esse contato mais tardio, tanto de tocar quanto de ouvir mais música, né? O que eu ouvia de música assim, antes de eu tocar era Calcinha Preta, Edson Gomes, coisa que tocava assim, em bares aqui na Bahia, em música baiana assim, no geral. Mas eu nunca ficava prestando muita atenção assim, tipo, isso aqui é um arranjo, enfim, timbre de guitarra, o que o guitarrista está fazendo, o que o baixista está fazendo, o que o baterista está fazendo. Eu só escutava a música ali meio que passivamente, gostava e gosto até hoje, e é isso. Então, a minha vivência é essa. Então eu entendi que o meu caminho, o melhor caminho que eu poderia ter, seria eu desenvolver alguma coisa minha em cima dessas coisas que eu já estava estudando, né? No caso, eu já estava começando a estudar mais blues, principalmente Pink Floyd, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Eric Clapton. Então, eu já estava nessa fase quando eu comecei a perseguir a minha identidade. Então, vamos para o primeiro tópico. Copiar é essencial, você precisa partir de uma referência. Por que isso? Porque copiar, todo mundo copiou alguma coisa de alguém, entendeu? As coisas não saem do nada da cabeça da gente. A gente tem referências para tudo que a gente faz na vida. Tanto isso não é só musicalmente. Tudo que você for fazer, você vai precisar ter alguma referência para que você consiga fazer aquilo com excelência. Então, o processo de copiar é um processo que ele vai te ajudar a entender a estrutura, vai te dar a referência do estilo que você toca. No meu caso, que é o estilo que é blues e rock, eu ter tirado tantas músicas aí de Pink Floyd, Steve Ray Vaughan, tal, Jimi Hendrix, Eric Clapton, me fez entender o que é aquela linguagem de blues e rock ali dos anos 60, 70, que é o que eu sou especializado em tocar.
Então, foi muito importante. E eu acredito que muita gente está meio que nessa fase da cópia ainda, né? As pessoas que estão buscando sua identidade, elas sabem tocar muito bem já coisas de outros artistas, mas não necessariamente elas sabem criar alguma coisa em cima daquilo. Então aí vem o segundo tópico, que é ressignificar o que você está tocando. Isso pode ser feito de diversas formas. Uma forma que eu acho bem legal e bem simples já para começar, que não vai demandar muita coisa, assim, de quebrar cabeça, de tentar entender, de harmonia, enfim, de tempo, é timbre. Eu acho que quando você, por exemplo, você é muito fã, sei lá, do Slash. Sou muito fã do Slash. Pô, sei tocar várias músicas do Slash, eu adoro o Slash. E aí você fica perseguindo aquele timbre do Slash, que é uma coisa importante também de você perseguir o timbre ali dos caras que você gosta. Porém, se você tentar mudar esse timbre, você buscar tocar com outro timbre, sei lá, um timbre mais limpo ou um timbre mais de fuzz, isso já automaticamente vai forçar que você toque aquelas coisas de forma diferente. E aquelas coisas já vão soar diferente. Se eu pegar o solo de Sweet Child O' Mine e tocar ele com Big Muff ou com Fancy Face, ele não vai soar o Silver Jubilee do Slash lá nos anos 80, 90. Ele já vai ter outro som. E isso já vai te dar alguma diferença em relação ao que você está copiando. Então, isso seria a primeira coisa assim que eu tentaria fazer. Experimentar timbres diferentes, procurar, inclusive em outras referências que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de Pink Floyd. E eu gosto muito de Steve Ray Vaughan. Eu gosto muito de solo do Steve Ray Vaughan com timbre meio Pink Floyd, que é diferente. É um timbre mais de fuzz, tem um delay ali, às vezes tem uma modulação. Eu gosto. Eu sempre gostei de fazer essa mistura e fui misturando ao longo dos anos até achar algum timbre que seja mais a minha identidade, digamos assim. Então, esse foi um processo muito importante de fazer essa mistura de timbres e de referências, né? Que aí já entra também no outro tópico ali que eu coloco embaixo, que é misturar as influências que você copiou. Então, primeira coisa, né? O ideal é você não ter uma referência só. Tipo, vou estudar só Slash e vou tirar 50 músicas do Slash e acabou. Foda-se o resto. Não, eu acho que você tem que buscar tanto o Slash, mas entender também quem são as influências do Slash e misturando tudo, entendeu? O Slash tem influência, todo mundo tem a influência de outros guitarristas. Então, você pode buscar esses guitarristas para se influenciar e entender melhor ali que esses guitarristas também foram influenciados por outras pessoas. Então isso vai aumentar a sua gama ali dentro do estilo que você já está tocando. Então você vai conseguir ressignificar, que é o tópico anterior que eu estava falando, o som que você copiou. Eu acho que é muito em cima disso que você cria a sua identidade. Não é do nada, eu vou começar a fazer umas loucuras aqui do nada. Não é assim que funciona. Você vai começar a conseguir fazer as loucuras do nada quando você conseguir já ressignificar tanto as coisas que você gosta, que aí aquelas loucuras elas vão fazer algum sentido dentro de um plano ali musical, artístico que você gosta. Pelo menos é o que eu faço. Sobre misturar as influências, é interessante porque você tem muitos padrões na guitarra, né? Todos os instrumentos eles têm muitos padrões. E às vezes o padrão de um cara é diferente de outro. E aí o que você pode fazer? Você pode mesclar esses padrões e criar uma sonoridade diferente, mesmo fazendo a mesma coisa parecida. Por exemplo, você tem um guitarrista lá que ele palheta mais, então ele vai fazer uma frase tipo. E tem outro guitarrista que talvez use mais legados. Então você pode misturar isso. Posso tocar essa mesma frase aqui, paletando e dando ligado. Então você já está diferenciando alguma coisa. Então você vai nesses pequenos caminhos, você pode encontrar coisas diferentes. Aí uma coisa que eu vou passar assim da minha experiência própria, que funciona muito bem para mim, que talvez possa funcionar para você, que é o seguinte. Pensando em guitarra, bem basicão mesmo, pentatônica, né? Pensar aqui em Mi menor.
estamos nessas notas aqui, certo? Então, sempre eu gosto de tentar observar o que existe antes e o que existe depois dessa nota. Por quê? Porque isso me faz movimentar alguma coisa que eu acho muito simples, tipo essa frase que eu fiz antes. Isso eu consigo movimentar meio tom assim, meio tom acima, meio tom abaixo, e eu consigo dar uma sonoridade diferente já. Então, ó, por exemplo, só de eu movimentar esse meio tom e sempre buscando chegar na pentatônica de novo, né? Isso daí é uma coisa que eu gosto muito de usar, que eu uso muito no meu estilo de tocar. Eu faço muito essas simetrias, né? Às vezes eu tô aqui, ó. Só dou um passinho pro lado ali, só pra dar um tchanzinho ali. Isso já vai mudar um pouco a característica do som que eu toco, né? Então, se eu ficasse pra sempre nisso aqui, legal também. É um domínio, uma coisa que eu preciso dominar, que é muito boa. Porém, é uma coisa que todo mundo já faz. Então, eu comecei a buscar dentro das coisas que eu já faço, dessas coisas que eu copiei, mudar pequenas coisinhas. Então, isso é um outro tópico também. Você pode melhorar, né, a sua identidade usando as coisas que você já sabe fazer. Você precisa só, talvez, diferenciar um pouco. Uma coisa que é interessante também, ó, já dica de guitarrista também, novamente, que isso eu aprendi com o Scott Henderson, tem uma aula muito interessante dele sobre isso, mudar o deslocamento da frase que você está tocando. Por exemplo, estou tocando aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso paletar uma nota a mais. Isso aqui já está mudando. Já estou criando uma mudança no som que eu estou fazendo. Ou seja, você vai praticar isso por muito tempo. Por exemplo, eu já estou há mais de 10 anos nessa missão de ir tirando coisa e, beleza, agora como é que eu consigo fazer uma coisa diferente? Então, eu já tenho já os meus approaches, já tenho já meus caminhos. Então, e isso é o desenvolvimento da técnica, né? Então, hoje eu tenho essa técnica de conseguir pegar um lick muito doido e transformar ele no lick mais doido ainda, do meu jeito, tipo... Ou estão com bend, né? Eu uso muito bend, então eu posso fazer bend do meio tom aqui, ó, para chegar aqui. Então, enfim, tem várias maneiras de eu conseguir fazer isso. Tem muitas formas diferentes de eu explorar essas novas sonoridades. Então, aqui eu estou passando só algumas dicas rápidas e fáceis para que eu acho que qualquer um, já que já está tocando legal aí, já vai conseguir ver e conseguir executar, e que ainda está aprendendo já pode começar a visualizar e tirando as músicas que você gosta e já trazendo essas pequenas mudanças para ir desenvolvendo a sua própria personalidade. Um dos outros temas que eu coloquei é experimentar coisas além da música. Por que isso? O estudo da música em si, né, da arte no geral, às vezes a gente foca só na música. Às vezes não é só a música. É interessante você entender o que é a cultura do que você está tocando. Você ver filme, ver série, ler um livro. Tudo isso vai agregar a sua personalidade e ao seu play. Porque o que você está tocando é um reflexo de você mesmo. Eu acredito muito nisso. Então, quando você quer criar personalidade, você precisa também desenvolver uma forma de absorver as situações que existem fora da música, teoricamente, né? Que seria essas outras artes, situações da vida, entendeu? Tipo, você conseguir, tô triste ali, você conseguir ter essa sensação de tristeza no seu play, porque não é só, tipo, vou tocar aqui uma escala menor, vai soar triste, vou tocar a escala maior, vai soar feliz. Não é assim que funciona. As técnicas de expressão, elas vão ajudar muito nisso, né? Bend, vibrato, slide, e pensar com a guitarra como se ela falasse. Ela vai falar por você. Então, você precisa internalizar isso. Então, para isso, também você precisa absorver outras influências. Por isso que eu coloquei aqui também ler biografias. Por que ler biografias? Porque ler biografia
é uma coisa que é interessante de você entender as referências do artista que você gosta, o contexto histórico ali que ele está inserido. Isso é muito importante para entender e dominar qualquer estilo musical. Você não vai dominar só ouvindo, você precisa entender o que estava acontecendo naquele momento para que aquele ser humano tenha chegado àquele som que ele chegou. Tem muito a ver com a vida pessoal do cara, tem muito a ver com o que está acontecendo ao redor das pessoas com que ele convive, com as bandas que ele passou, as situações que aquela banda passou. Então, isso é muito importante. Ler biografia, galera. Ler biografia. Se não tem costume de ler, começa lendo alguma coisa de algum artista que você gosta. Com certeza você vai gostar de ler a biografia. Tem muitos vídeos biográficos na internet também que são interessantes, mas eu acho que a leitura ela tem um outro processo que ele impulsiona a sua imaginação. Então isso também é muito importante para quem quer ter alguma identidade. Você precisa ter imaginação, né? E você ler, acho que é uma das melhores formas de deixar o seu cérebro assim de forma mais frutífera, digamos assim, para imaginar, para conseguir imaginar melhor. Então, as dicas que eu dou, assim, de forma bem resumida, seriam essas, né? Aqui seria uma conversa de horas aqui pra gente fazer, mas como eu tô fazendo um vídeo aqui por YouTube, também estou gravando aqui pro Instagram para colocar alguns trechos lá, gravando diretão, sem edição, sem nada, vou só editar algumas coisas de fala para deixar aqui bonitinho, né, pro Instagram. Mas, basicamente é isso, galera. Voltando aqui, copiar. Você vai precisar copiar, você vai precisar ter referências, ressignificar o que você está copiando. Você vai precisar copiar aquilo e transformar aquilo em outra coisa e misturar influências que você copia. Ou seja, você não vai copiar uma pessoa só, você vai tentar copiar pelo menos 2 caras, véio, ou 2 mulheres, enfim, quem que você tenha de referência. Você vai precisar copiar pelo menos 2 e misturar os 2 e já vai sair alguma coisa, pode ter certeza. E além disso, experimentar coisas além da música, viver, né, véio? Sair de casa, e sair com os amigos. Se você não tem amigos, sai sozinho, que você vai encontrar algum amigo na rua. Faz alguma coisa, não fica só em casa tocando, não. Você ficar em casa só tocando, você vai ficar nessa é isso, você vai virar um bom reprodutor. Você vai tirar a música pra caramba, você vai estudar música pra caramba, mas você precisa ter vivência. E ler biografias é muito importante, porque você vai entender como aqueles artistas que você gosta viviam, o que eles faziam, qual era a rotina deles, quais situações boas e ruins que eles passaram e como eles passaram por isso, né? Hoje em dia as biografias elas são muito interessantes porque os artistas eles se abrem muito na biografia, né? Eu acho que o primeiro artista que fez isso foi o Eric Clapton. Tem uma biografia incrível, a biografia que ele fala logo tipo assim, velho, eu sou um merda e eu vou falar pra vocês as merdas tudo que eu fiz. E aí depois a galera começou a vir nessa pegada também de biografias, né? Não só mostrando o lado bom, mas o lado ruim também. É importante você conhecer, você ver que o cara é ser humano que nem você, que passou por dificuldades que nem você está passando, estudando, e isso também vai te motivar. Porque às vezes a gente tem a visão do artista como um deus ali, nossa, o cara é um deus, mano, o cara é foda pra caralho, o cara é um deus. E realmente, né, são deuses mesmo, pra mim, pelo menos são. Porém, são deuses humanos, como eu, como você que está assistindo, como Grande Serra, né, clássico, como eu, como você. Enfim, brincadeiras à parte. O artista ele é um ser humano, ele falha, ele sofre, ele tem frustrações, ele tem felicidades, todos eles, igual todo mundo tem. Então, quando você lê uma biografia, você se insere mais dentro disso. E eu acho que isso te dá uma inspiração para continuar estudando, para continuar buscando algo diferente. Então é isso, o vídeo de hoje por isso. Fica por aqui. Valeu, galera, obrigado. Dá um feedback aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu estou gravando vídeos de review também sem fala, e eu continuo os reviews, eu quero continuar sem fala, porém eu quero também trocar uma ideia aqui sobre coisas que eu gosto de conversar e colocar ideias para fora. Tá bom? Valeu, grande abraço, pessoal.